Muito bem, pessoal, eu sou o Charlier e você está no canal RJ Vascaíno para mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. Hoje tem notícia aí fresca aí sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem Felipe Coutinho, tem Clássico dos Milhões. Depois da vinheta a gente comenta. Muito bem, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal RJ Vascaíno. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe se você puder e mais do que tudo, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para que esse vídeo seja divulgado para outros vascaínos que, assim como você, querem ficar por dentro das últimas notícias que acontecem no nosso gigante da colina. E, pessoal, antes de falar aqui, né, sobre ingressos, sobre o Clássico dos Milhões, né, que é domingo agora, né, essa semana tem Clássico e a gente fica daquele jeito, né. Vamos falar aqui algumas notícias, né, que estão ocorrendo aí desde que o Vasco ali afastou a 777, né, com a liminar, né. A 777 saiu, né? Está sob. O Pedrinho ali está no comando sob júdice, né? Ele comanda ali, né, a SAF do Vasco por um efeito suspensivo, né? Por uma liminar. Mas, embora a 777 esteja afastada do clube, os problemas que ela trouxe, né? Que a empresa 777 trouxe para o Vasco, está com o Vasco. Quem saiu foram os comandantes da 777, os sócios lá, Josh Wander, esses caras foram afastados, mas os problemas que eles trouxeram para o Vasco não foram com eles, ficaram para o Vasco resolver. Aí é que está a responsabilidade, né, ali de ter entregue o comando, né, do Vasco, da SAF do Vasco, né, para mãos de pessoas desconhecidas, né, e desconhecidas entre aspas, né, porque já se sabia, né, que os representantes da empresa não eram de índole boa, né, já deviam à justiça lá fora e já não eram de pessoas de confiança, e ainda assim Jorge Salgado e Carlos Osório entregaram o Vasco, né, de bandeja para esse tipo de pessoas, né? E agora, como era de se esperar, né? Já prevíamos isso. Eles foram afastados, né? Lógico, por enquanto está na justiça, né, essa decisão, né? E vamos supor que eles de fato saiam, né, do Vasco e o Vasco aí, né, consiga vender aí a sua SAF novamente para um outro investidor. Os problemas que a 777 trouxe para o Vasco vão ter que ser resolvidos pelo Vasco, tá? Eles não vão, os problemas que eles trouxeram para o Vasco não vão com eles, vão ficar para o Vasco resolver. Olha a irresponsabilidade, cara, que responsabilidade do Jorge Salgado e o Carlos Osório, né? Que pensaram somente no financeiro, no lado financeiro, né? Pensaram em se pagar, né? Não pensaram no bem do Vasco, eles pensaram no bem do bolso deles. E por isso o Vasco está passando por essa situação. O Vasco está aí há 30 dias, né, vencidos, né, que era para o Vasco apresentar o seu balanço de 2023, né, e o Vasco está aí com atraso de 30 dias devendo esse balanço, porque o Jorge Salgado, né, mais o Carlos Osório, eles fizeram ali bagunça, reduziram, né, o quadro ali de funcionários ali, né, que cuidavam das contas, né, dessa administração financeira ali, e com isso acarretou nesse atraso, né, que o Pedrinho e a sua cúpula estão tendo dificuldades ali para juntarem, né, as contas ali para fecharem o balanço e poder apresentar, tornar esse balanço público, né? Tamanho a irresponsabilidade aí do Jorge Salgado e Carlos Osório.
o que os caras deixaram pro Vasco, entregaram o Vasco para pessoas suspeitas né, de índole, né, não confiável, e ainda por cima ajudaram, né, a bagunçar o Vasco, né? Cara, o Vasco estava com o inimigo dentro de casa, cara. Isso é de por tudo que nós já passamos, né? Por esses mais de 20 anos, o Vasco tem que passar por isso, né? Dentro de casa ali, pessoas que se levantaram e disseram que estariam ali para o bem do Vasco. Foram duas pessoas, né? Lógico, teve apoio, né, da Sempre Vasco, de outros, né, ídolos do Vasco também, né, pessoas influentes no Vasco, e ajudaram, né, a prejudicar mais ainda o Vasco, né, em vez de ajudar a recuperar o Vasco. E agora estão, né, embora, tá, eu esteja apoiando o Pedrinho, que ele, né, o fato dele correr atrás do prejuízo agora, né, de estar aí lutando aí para afastar essa 777 parte de sair do clube, ele faz parte lá da Sempre Vasco junto com os outros, né? E na questão política, eu não apoio a Sempre Vasco, mas a atitude nobre que o Pedrinho está tendo, né? Recuperando aí o prejuízo, né? Tentando aí, como eu posso colocar aqui, né, se ressalvar, né, não sei bem se é essa palavra, né, consertar o erro, né, de ter apoiado Jorge Salgado e Carlos Osório nessa colocação de afundar ainda mais o Vasco no fundo do poço ali, cara. Ele tá fazendo, eu poderia falar, tá fazendo mais que obrigação, mas é um vascaíno, cara. Embora ele tenha aí apoiado, é um vascaíno, tá? Ele tá, eu acredito que ele esteja sim ali em busca de fazer um Vasco mais forte, né? De tirar o Vasco dessa bagunça, tá? Tirando agora, deixando a política de lado, né? Eu acredito no Pedrinho, apoio o Pedrinho e torço para que ele consiga, né, botar o Vasco no caminho certo, no caminho que o Vasco, de onde o Vasco nunca deveria ter saído, tá? Que é o caminho das glórias, o caminho da organização, tá? O caminho de ajudar ao próximo, né? O entorno ali de São Januário, a reforma de São Januário precisa, né, da serenidade, da seriedade de pessoas, de vascaínos autênticos, né? O Pedrinho é um deles, tá? Deixando essa parte, questão, agora vamos aí, né? A 777, saiu notícia aí de que a 777 tem 1 bilhão e 700 milhões em empréstimos, tá? Lá fora. E isso, cara, pessoal, diz aí o que está acontecendo na questão, né, da parte deles estarem se afundando, né, se definhando aí, né, eles estão em falências, né, os seus ativos, né, os clubes que eles compraram, né, ou pegaram porcentagem em alguns clubes, outros eles pegaram 100% ali, eles estão tendo que vender, se desfazer dos seus ativos para saírem do vermelho, e eles não estão conseguindo. E o que acontece é o que? Eles estão sendo caçados lá fora, né, mais precisamente pela justiça americana, né? Na Europa eles não estão sendo mais bem vistos, né? Eles têm 1 bilhão e 700 milhões em empréstimos. Eles não têm condições de pagar isso. Não tem condições de pagar. Vai ter cadeia e vai ter gente presa. Olha, cara, vocês pararam para raciocinar. Olha só, cara, a empresa, olha só para quem o Vasco foi passado, cara. Não foi feito uma análise ali, cara, para quem iam ser, cara, como é o Carlos Osório, o Jorge Salgado. Cara, esses caras, não é possível que eles não analisaram para quem eles iam vender o Vasco. Cara, eu tô aqui tentando raciocinar como é que esses caras, cara, escalaram, decidiram que iam entregar o Vasco para Josh Wander e sua cúpula, cara. Cara, como é que eles fizeram isso, cara? Que análise? Eu quero fazer que análise? Que estudo eles fizeram para passar o Vasco para esses caras?
Não é possível que o Josh Ward chegou ali só porque é estrangeiro, né? Que brasileiro tem medo de ficar todo embabacado com estrangeiro. O Josh Ward falou ali umas palavras ali em inglês ali, Jorge Salvador ficou todo emocionado, Carlos Osório suando, ardendo aí, porque, cara, que o Josh Ward falou pro Jorge Salgado e pro Carlos Osório, cara? Né? Um homem da política, o Carlos Osório, um homem público, um homem da política ali, um cara entendido, né? Citado na Lava Jato, mas é um cara público da política que entende ali do meio ali. Cara, o que ele não teve malícia, não teve maldade para ver onde é que o Vasco, o buraco que o Vasco estava entrando, não, cara. O Josh Ward falou, eu tenho dinheiro, ele foi lá, eles foram lá e acreditaram que tinha. Cara, esses caras são péssimos gestores, cara. Péssimos. Esses caras não devem ser confiados a eles. Nenhuma empresa nunca mais no mundo, cara. Acabou a vida dele. Depois disso, acabou a vida deles em qualquer lugar, cara. Carlos Osório na política, Salgado no futebol, acabou, filho. Cara, uns asnos desse, pra gerir uma empresa, um futebol, não tem como. Mostrar que são incompetentes. Incompetentes. Olha só o buraco, cara. Que ridículo, cara, que vergonhoso, cara. Vergonhoso. Vergonhoso, cara. Como é que dois caras. Cara, o Jorge Salgado falou que era da CBF, que era isso, era aquilo, fazia, acontecia. É isso aí o resultado da sua experiência, Jorge Salgado? Carlos Osório, homem público da política? É isso aí? Não à toa foi citado na Lava Jato. Não à toa foi citado na Lava Jato. Né? Vasco, olha só, hein? Vasco recebe notificação de banco alemão de uma dívida de empréstimo contraída pela 777 Partners. O Vasco recebeu a notificação, cara. Como eu disse, eles saíram do Vasco. Tá sob liminar, mas por enquanto tá na liminar, saíram. Os problemas que eles trouxeram fica com o Vasco. Meus amigos. Cara, falta de aviso não foi. Ah, vocês são do contra, vocês não querem que o Vasco dê certo. Cara, não é isso, cara. O mínimo que nós queremos é... Que nós queremos não, cara. O mínimo, um torcedor do Vasco, conhecedor da história do Vasco, né? Pô, cara, a gente veste essa camisa aqui, ó. Essa cruz de malta aqui, ó. Esse escudo aqui. Cara, quem tem isso tem que ter inteligência, cara. Maturidade, malícia. Não pode ser bobinho, não, cara. E isso, eu não sou, cara, torcedor do Vasco. Falta instrução pra muito torcedor. O torcedor hoje só quer saber de praia, sol, Maracanã e futebol. Esquece disso aqui, ó. Isso aqui tem que ter exercitado. Tem que ler, tem que buscar informações. Jorge Salgado, Carlos Osório receberam o Josh Ward, o cara veio aqui todo americanizado falando inglês. Yes, my friend. Yeah, I love you, Rio. I love you, Brasil. E vocês caíram no conto, cara. Vocês foram no conto de dois asnos, né? Dois asnos. Incompetentes, né? Eu que tô falando. Foi provado, olha o que eles fizeram. Incompetência pura. Cara, é isso aí, ó. É isso aí, falta de aviso não foi. Nós éramos taxados de leleves, né? Chora mais que tá gostoso, isso, né? Urubu otária, serve tem dinheiro pra baralho. Cadê? Tô vendo aí, ó. Eles têm muito dinheiro, mas muito dinheiro. 1,7 bilhão em dívidas. Pegaram emprestado, vão pagar como esses 1,7 bilhão? O Vasco foi receber uma notificação do banco alemão aí, que eles fizeram empréstimos aí. Quem fica com essa dívida? Meus amigos. Bom, deixando aí a 777 de lado, vamos falar agora aí, de fato, das notícias do Vasco aí. Felipe Coutinho. A definição está agora entre Coutinho e Aston Villa, tá?
o que tinha que ser acertado entre Vasco e Felipe Coutinho já foi tudo acertado. Salário, tá? Falta agora o que? O jogador se decidiu com o Aston Villa. É o único empecilho para o Felipe Coutinho não ter assinado o contrato com o Vasco ainda. É a decisão lá agora entre Aston Villa, que é o clube inglês que detém lá os direitos econômicos do jogador, né, que detém o passe do jogador, e o próprio jogador, né? O Aston Villa pagou na época 108 milhões de reais pelo passe do Felipe Coutinho, tá? Eles estão querendo aí vender o Felipe Coutinho para o futebol árabe, porque eles estão querendo recuperar o prejuízo, né? Recuperar o investimento que eles fizeram. E o futebol árabe adora jogador brasileiro e bom de bola. Pô, o que eles querem? Eles pegam Messi, Cristiano Ronaldo, os caras estão tudo lá. Né? Um Felipe Coutinho, um craque de bola, o árabe paga quantia que o Aston Villa pedir. Só que o Felipe Coutinho não quer. O Felipe Coutinho quer uma rescisão amigável e ser liberado para jogar no Vasco. Né? Ele quer voltar com a família dele para o Brasil e ele está tentando negociar isso com o Aston Villa. Agora a questão é, os caras querem recuperar o investimento feito e, né, será que o Aston Villa pode aí colocar um entrave, ser um entrave nessa questão aí, cara? Eu tô torcendo para que ele consiga essa rescisão, mas porque lá, cara, aqui ainda tem negócio de sentimento, o jogador volta como o Felipe Coutinho, vai reduzir o salário dele em 70% para poder atuar no Vasco, cara. Vai reduzir o salário dele em 70% para poder jogar no Vasco. O cara recebia lá 3 milhões e meio de euros, de reais, desculpa, 3 milhões e meio de reais o cara recebia lá. Vai receber 70% a menos para jogar no Vasco. Sentimento. Lá na Europa é empresa, os caras visam, lá os caras são profissionais, são empresários de fato. Lá não tem esse negócio de sentimento. Lá é tudo no dinheiro, né? Lá é tudo na caneta, no dinheiro. Os caras não vão botar sentimento, eles não estão preocupados com o sentimento do Felipe Coutinho. Eles estão preocupados com o investimento que eles fizeram no jogador, um ativo deles, né? Vamos ver aí, né? Só tá faltando esse entrave aí que tudo dê certo, cara. Que esses caras aí, cara, faltar dinheiro pra eles não vai, cara. Eu torço pra que eles lá, que são multimilionários, liberem o jogador e o jogador aí possa, né, ser feliz aqui no clube que o criou e o liberou para o mundo, né? Outra notícia aí é de que há um assunto aí, né, que saiu aí nas últimas horas de que Luiz Roberto Levinciano estaria sendo aí estariam sendo cogitado a assumir, né, o cargo do senhor Lúcio Barbosa, né? Estão dizendo aí que o Levinciano, né, tá cotado aí para assumir, né, uma possível saída do Lúcio Barbosa, ocupar o lugar do Lúcio Barbosa como CEO da Vasco SAF. Gente, é o seguinte, o Luiz Roberto Levinciano negou qualquer contato do Pedrinho, né, em relação a esse assunto. E tem mais, a SAF do Vasco, ela não permite não me venha a palavra agora, né, que pessoas que fazem parte ali, né, do Vasco, né, o Luiz Roberto Levinciano, ele é conselheiro do Vasco, tá? A SAF do Vasco não permite que conselheiros do Vasco assumam cargo na SAF, cargo remunerado na SAF, mas há conversas nos bastidores de que cargos não remunerados, se o Levinciano quiser assumir
tá? Quiser ocupar ali, ele pode ocupar o cargo, mas não receber por isso, tá? Então, essa decisão, o cara vai assumir o Vasco. Pô, e tudo bem, o Luiz Roberto Weber esse ano é um grande vascaíno, cara. E eu acredito, né, por saber que o Luiz Roberto Levinciano é muito vascaíno, os filhos dele são Vasco, cara. Ele quer ver o Vasco campeão, gigante, da forma que ele viu, ele quer apresentar isso para os filhos dele que não conseguiram ver ainda. Tá? Os filhos dele nasceram já no Vasco decaindo, em baixa decadência. Ele quer apresentar para os filhos dele um Vasco verdadeiro, um Vasco campeão, como há tempos atrás, né? Nas épocas douradas aí do Vasco. Então, cara, eu não posso cravar que se ele vai querer ser ou não trabalhar de graça, né, por amor ao Vasco. Se bem que a vida financeira do Levenciano o cara financeiramente o cara é bem resolvido, cara. O cara não depende do Vasco para sobreviver. Isso aí, tá? Não depende do Vasco. Acredito eu que se houver essa possibilidade, havendo essa possibilidade de assumir um cargo ali não remunerado pelo Vasco, por amor ao Vasco, pela família dele, né, pelo sorriso dos filhos dele, eu acredito ali que ele, né, isso é uma opinião minha, que ele aceitaria ali, tá, ocupar esse cargo ali sem ser remunerado ou, né, como ele é conselheiro, acredito eu, tá, isso não é uma afirmação, eu tô achando, que eu tô deduzindo, que se ele quiser, né, para ele assumir, por opinião minha, eu acho que ele deveria deixar de ser conselheiro do Vasco, talvez, tá? Essa informação ainda eu não tenho, é apenas uma opinião minha, eu estou achando, é uma dedução minha. Eu tenho que estudar isso ainda, tenho que ver, tá, como é que vai ficar. Tá? E aí também, nos bastidores aí, uma possível, né, e essa aí de fato pode acontecer, tá? Então, só para fechar, o Levenciano não recebeu qualquer proposta do Pedro Paulo, né, o Pedrinho, presidente do Vasco, para assumir cargo nenhum no Vasco, tá? Só para deixar claro aqui. E Felipe Maestro pode ser aí, num futuro não muito distante, o mais novo integrante da comissão técnica de Álvaro Pacheco. Vou explicar agora o porquê disso. No início do ano, já como presidente do associativo, Pedro Paulo, né, o Pedrinho, fez a indicação do maestro a Lúcio Barbosa, o CEO da SAF. Mas como o staff de Ramon Dias era formado por 7 integrantes, né, o pedido não foi atendido, tá? Desta vez, com a caneta na mão, a chegada do ídolo pode ser mesmo questão de tempo, tá? Num curto tempo aí, tá? Curto período de tempo, o Felipe Maestro pode aí ser o mais novo integrante da comissão técnica de Álvaro Pacheco, né? Cara, Felipe Maestro, um jogador experiente, né, que foi um craque de bola, né, tem experiência, né, no ramo do futebol, né, não tem grandes cargos, né, começou há pouco tempo, né, começou como treinador, né, mas no caminho do futebol ele é conhecedor do meio esportivo, né, acredito que é um cara estudado, né, entendido, e como integrante ali da comissão técnica do Vasco tem muito e é bom, cara, na comissão técnica ter uma pessoa do gabarito do Felipe, né, um ídolo, cara, é diferente. Em comissões técnicas a gente tá acostumado a ver o treinador e sua comissão. Havendo essa possibilidade do Felipe fazer parte da comissão técnica, cara, não vai ser um integrante comum na comissão técnica. Vai ser um ídolo do clube na comissão técnica. Será visto com outros olhos pelo jogador. O jogador vai estar dentro do vestiário, vai ter um ídolo ali conversando com ele, dando instruções para ele antes de uma partida de futebol, cara. Um ídolo do clube.
A foto desse integrante da comissão técnica vai estar lá no vestiário, lá, o ídolo, né, do clube, talvez até do próprio jogador, dando instruções ali para ele entrar em campo. Que peso, hein? Cara, que responsa, hein? Top, top. Se acontecer, muito bom, legal. Tá? E para fechar as notícias de hoje, nesta quinta-feira, o Vasco anunciou aí que já foram vendidos 50 mil ingressos, tá? Para o jogo aí entre Vasco e Flamengo. Partida essa que ocorrerá às 16 horas deste domingo no estádio do Maracanã. O Vasco e o Flamengo ali que fizeram um acordo ali de Maracanã dividido, tá? Meio a meio, 50-50. E, cara, tem tudo. Com certeza vai ser um jogo lotado, tá? Vai ser um grande espetáculo e Álvaro, os jogadores estão empolgadíssimos, tá? Com a postura do Álvaro Pacheco, tá? O jogador, um treinador firme que tá vindo com tudo, cara. Essa semana recheada que ele teve, os jogadores sentiram a diferença, até falaram, né? Em algumas entrevistas aí que gostaram, estão gostando do estilo do treinador. O treinador tá chegando firme, forte, o preparo físico tá sendo ali o mais acionado ali pelo Álvaro Pacheco. Ou seja, teremos aí muito provavelmente um Vasco bem fisicamente contra o Flamengo, tá? E um time, né, bem compacto e aguerrido, tá? Que é o estilo do Álvaro Pacheco, né? Cara, vamos ver, pés no chão, tá? E vamos ver aí como é que o Vasco se comporta aí, né? Nessa primeira partida aí de Álvaro Pacheco. Muito bem, torcedor, essas foram as notícias aí de hoje. Eu conto aí com a sua inscrição e após você se inscrever, ative o sininho das notificações e não esqueça de jeito nenhum de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para que outros vascaínos, assim como você, recebam aqui as notícias